Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos então a Vida Feliz. O capítulo é Contra a Tristeza Imoderada pela Morte dos Amigos, página 145 dessa edição que estou utilizando, tá certo? Página 145, ele vai falar nesse capítulo sobre uma das razões que mais colocam em risco a nossa felicidade. Ele diz que talvez mais do que até a notícia da própria morte. E eu concordo plenamente com ele. Eu acho que deve ser bem mais fácil, embora eu não tenha vivido nenhuma das duas situações, deve ser bem mais fácil suportar a notícia da própria morte do que suportar a notícia da perda daqueles a quem amamos profundamente. Seja os nossos amigos mais chegados, os nossos filhos, aquelas pessoas que mais participam intimamente da nossa vida, que mais admiramos, que mais nos influenciam positivamente. Isso não deve ser uma perda nada fácil, deve ser delicada e pesada, né? E ele vai nos dizer, sintetizando tudo que ele vai passar ao longo do capítulo, que nós devemos nos preparar para aquilo que é inevitável. Digamos que você tenha um conjunto, sei lá, de 10 pessoas que você ama profundamente, pessoas amigas, pessoas parentes, seja lá quem for. Certamente algumas dessas pessoas, talvez a maioria, talvez a minoria, morrerão antes de você. Isso é um fato. E se é um fato, nós deveríamos procurar usar o nosso tempo de vida para nos prepararmos para viver esse fato. Que não existe nada pior do que algo nos pegar de surpresa, porque não nos dá nenhuma chance de resistirmos de maneira positiva. E aqui ele vai falar então sobre essa possibilidade, que está dentro da natureza, assim como a morte está dentro da natureza humana, também está dentro da natureza humana a capacidade de suportar a morte com dignidade. E, para ele, nós vimos isso ao longo desse livro, não existe coisa pior do que colocarmos em risco a nossa dignidade. Porque aí temos uma morte moral e espiritual durante a vida física. Ou seja, estamos semivivos apenas. A parte mais nobre, mais sagrada de nós já morreu quando colocamos em jogo a nossa dignidade. Então vamos lá? Vamos ver o que ele nos diz. Começando aqui na página 145. Depois do encontro com a morte em nossos próprios corpos, a calamidade mais sensível para um homem honesto é a morte de um amigo. E não estamos, na verdade, sem alguns exemplos generosos daqueles que preferiram a vida de um amigo à sua. Ou seja, há quem prefira morrer no lugar do amigo. E isso não é incomum. Quando se trata de alguém que amamos muito, muitas vezes preferimos que fôssemos nós ao ser aquela pessoa. E, no entanto, esta aflição, que por natureza é tão dolorosa para nós, é pela virtude e pela providência tornada familiar e fácil. Eu diria que ele exagera um pouco, né? Fácil, eu acho que nunca vai ser. Mas, digamos assim, passível de ser superada, acredito que sim. Pelo menos para pessoas no nosso nível. Talvez pessoas muito mais maduras, muito mais sábias, tornassem até fácil essa passagem. Mas para pessoas do nosso nível sempre será delicada, porém passível de ser superada. Lamentar a morte de um amigo é natural e justo. Um suspiro ou uma lágrima eu permitiria em sua memória, mas nenhuma tristeza profusa ou obstinada. Lamentações clamorosas e públicas não são tanto efeitos do pesar quanto da glória vã. Ele vai insistir nisso, que muito do nosso pesar, em vários casos, claro que nem sempre, mas em vários casos é mais uma ostentação da nossa dor para os demais verem do que a dor propriamente dita. Quando estamos a sós, essa dor é bem menos barulhenta, bem menos clamorosa, ou seja, tem muito da ostentação da nossa dor para os demais em muitos casos. Repito que tem outros casos que a gente sofre tanto ou mais sozinhos do que acompanhado dos demais, mas há casos onde a gente vocifera demais a dor para atingir com isso um estado de pena, de chamada de atenção das outras pessoas, etc. e tal. Aquele que fica mais triste acompanhado do que sozinho mostra mais a ambição de sua dor do que a piedade dela. Não, e na violência de sua paixão caem 20 coisas sobre ele que o fazem rir. Ou seja, qualquer momento pode passar daquela situação de dor para uma situação de riso, ou apenas reprimi-la,
mas na verdade está preparado para rir a qualquer momento. Ou seja, a dor não é tão profunda assim. No longo prazo, o tempo cura tudo, mas era melhor se fosse feito com moderação e sabedoria. Ou seja, ao invés de você esperar que o tempo cure, que você mesmo cure com sabedoria, com moderação, com autocontrole, com uma boa reflexão, que você mesmo faça isso. Não espere que o tempo faça. Às vezes pode tomar tempo demais e pode limitar aquilo que você ainda pode fazer em vida, inclusive pela memória desse ente querido que você perdeu. Algumas pessoas agem tão bem quando vigiam a si mesmas, como se temessem que sua dor pudesse escapar. A ostentação da dor é muitas vezes mais do que a própria dor. Como já falamos, aqueles a quem a ostentação é superior à dor não estão sofrendo tanto assim, mas gostam que os outros o vejam sofrendo. Isso é um problema de falta de dignidade, porque não é uma situação bonita para sermos vistos. A situação mais bela para mostrar aos demais, por respeito aos demais, é dignidade, equilíbrio, serenidade, autodomínio. Essa é a situação mais nobre, mais inspiradora para aqueles que estão à nossa volta, que os ajudará, através do nosso exemplo, a também enfrentarem as suas dores. Mais adiante, na página 146, no meio aí do primeiro parágrafo, abandonamos a natureza e corremos para as práticas do povo, que nunca foi autor de nada que seja bom. Veja que interessante o que ele vai falar aqui, e já falei sobre isso com vocês em outras ocasiões. Quando nós seguimos a moda, a massa, quando vamos olhar na história, a opinião da massa, a opinião da moda, nunca foi a mais acertada, em momento histórico nenhum. E é o que ele vai dizer aqui. Não é? Corremos para as práticas do povo que nunca foi autor de nada que seja bom. Você vai ver que durante a Idade Média, quem pensava que a Terra era redonda, girava em torno do Sol, eram 2 ou 3, que a maioria caíram nas mãos da Inquisição, não é isso? E, no entanto, eram eles que tinham razão. A massa estava alienada por uma opinião superficial, fanática, que não tinha nada a ver com a verdade. Então, seguir a massa nunca é uma recomendação muito segura para quem almeja chegar à verdade. E, em geral, é importante que a gente não queira contrariar a massa só por ser do contra. Mas quando percebemos que a verdade não está aí, temos a coragem de caminhar sozinhos e não ir na direção da massa porque nos sentimos mais seguros. Se o destino pudesse ter forjado pelas lágrimas, se o destino pudesse ser forjado pelas lágrimas, eu permitiria que você passasse seus dias e noites em tristeza e luto, arrancando os cabelos e batendo no peito. Mas se o destino for inexorável e a morte mantiver aquele que conquistou, a tristeza não terá propósito. Ou seja, o desespero, a tristeza extremada vai fazer com que a morte volte atrás? Vai fazer com que a dor seja sanada? Com que as razões da dor possam ser desfeitas? Não. A morte não se move nem 1 milímetro porque você está sofrendo. Então, a dor imoderada é insensata, não tem uma razão de ser. E ainda assim, eu não aconselharia insensibilidade e dureza. Seria desumanidade e não virtude não se comover com a separação de amigos próximos e parentes. Agora, em tais casos, não podemos controlar a nós mesmos, não podemos deixar de chorar e não devemos nos impedir disso, mas não vamos ultrapassar os limites do afeto e correr para a imitação. Dentro desses limites é um pouco mais fácil para a mente. Ou seja, nada de extremos. Não vou ser indiferente e duro à morte de alguém que eu amo. É claro que isso não é recomendável. Isso seria uma coisa meio brutal, né? Uma coisa meio desumana. É lógico que sofremos. Deixar a dor surgir e deixar a dor se transbordar no limite em que ela é legítima, mas sem querer forçar a dor para ir além dos seus limites naturais. Ou seja, se nós somos autênticos, se somos verdadeiros, expressaremos a dor no momento certo e calaremos a dor no momento certo e superaremos a dor no momento certo. Ou seja, estaremos em dia com o ritmo da vida, seguindo aquilo que é natural. Na hora de aceitar, aceitaremos. Na hora de continuar a viver, continuaremos a viver. Qualquer coisa fora disso, o não querer sofrer no primeiro momento ou continuar sofrendo intensamente num terceiro momento, já é algo contra a natureza,
já é algo forçado, já é algo antinatural, desumano de um lado e exagerado do outro. Uma dor inútil que não traz nenhum tipo de compensação. Um homem sábio dá lugar às lágrimas em alguns casos e não pode evitá-las em outros. Ou seja, que ele vai pegar o arquétipo, o ideal, que um homem sábio faria. Evidentemente sofreria. Nós temos lá dentro dos Analetos de Confúcio uma passagem em que o Confúcio claramente sofre pela perda do seu discípulo favorito, aquele que era mais promissor, e ele sofre por isso. É natural, um homem sábio sofre, mas ele sabe no momento certo moderar a sua dor. Quando alguém é atingido pela surpresa de más notícias, como a morte de um amigo ou algo parecido, ou após o último abraço de um conhecido pelas mãos de um carrasco, ele fica sob a necessidade natural de chorar e tremer. Em outro caso, podemos ser indulgentes com nossa tristeza, como ao se lembrar da conversa ou bondade de um amigo morto, podemos deixar cair lágrimas de generosidade e alegria. Ou seja, se ao invés de estarmos no desespero da perda, lembrarmos da dádiva que foi possuí-lo, podemos chegar até a ter momentos de alegria. Eu me recordo de um caso que me contavam de uma pessoa que tinha sido muito bem-humorada, muito alto astral, que levantava o humor de todas as pessoas que estavam com ele, e que os amigos se encontraram no velório dessa pessoa, e o velório só tinha sorrisos. E cada vez que lembravam dele, sorriam. E o velório foi tão alto astral quanto a sua própria vida, porque a lembrança de tê-lo possuído em suas vidas proporcionava uma grande alegria. É uma outra forma de encarar a mesma perda. Nós favorecemos um e somos vencidos pelo outro. E isso é bom, mas não estamos sob quaisquer condições para forçá-los. Eles podem fluir por conta própria, sem derrogar a dignidade de um homem sábio, que ao mesmo tempo preserva a sua gravidade e obedece à natureza. Ou seja, nem impedir as lágrimas de correrem, nem forçá-las para continuarem correndo quando elas não são mais naturais, mas obedecer ao fluxo natural da vida, com dignidade, com sobriedade, com autocontrole. Não, há um certo decoro até no choro, pois o excesso de tristeza é tão tolo quanto o riso descontrolado. Todos os excessos são tolos, são próprios de um homem que não tem na sua mão as rédeas da sua própria vida. Portanto, o homem sábio vai saber se manter dentro daquilo que é natural e próprio da natureza humana, sem excessos, nem na alegria, nem na tristeza. A sua dignidade é conservada sempre, que é o natural, é o mais fácil de fazer. As outras situações são forçadas. O que são as situações forçadas? Não chorar num primeiro momento e continuar chorando num último momento. Ou seja, são exageros, são momentos em que forçamos a natureza humana para atender a algum outro interesse, ou de ser frios demais, ou de ser brandos demais e não ser capaz de continuar a viver quando a vida é uma ordem. Continuando aqui na página 147, lá pela metade do primeiro parágrafo, chorar sem medida é loucura, e não chorar de forma alguma é insensibilidade. O melhor temperamento está entre a piedade e a razão, para ser sensato, mas nem fastado, nem atirado ao chão. Aquele que pode parar suas lágrimas e prazeres quando quiser, está seguro. Ou seja, eu posso sorrir, eu posso me divertir, sei parar quando a diversão já está ameaçando a minha dignidade. Eu posso chorar, eu posso sofrer, mas sei parar quando a dor já está ameaçando a minha dignidade. Tem as rédeas da vida na sua própria mão. Isso é o ideal. É uma infelicidade semelhante ser muito mole ou muito duro. Somos dominados por um e colocados para lutar com o outro. Ou seja, os extremos são sempre indesejáveis. O que o estoicismo recomenda, como muitas doutrinas orientais, também é o caminho do meio, o caminho da sobriedade, a encontrar esse justo caminho, esse reto caminho, o caminho do meio, onde não tendemos para nenhum excesso, porque os excessos são forçados, eles não são próprios da natureza humana.
Se seguimos aquilo que a natureza humana preconiza com dignidade, seguiremos esse caminho do meio, para um caminho de cada vez mais posse de nós mesmos e de uma reação humanista à vida, que não cai para excessos de indiferença ou excessos de sensibilidade. Mais adiante, ainda nessa página 147, além disso, chorar excessivamente pelos mortos é uma afronta aos vivos. Ou seja, você atesourou tudo aquilo que aquele morto te passou, de beleza, de vontade de viver, de virtudes, tudo aquilo que aquela pessoa te passou. Você atesourou, agora você tem uma dívida, porque tudo aquilo que você atesourou, tudo aquilo que você recebeu, tem que continuar a ser colocado no fluxo da vida. Estão aí os vivos que precisam disso. Você recebeu isso de um amigo, de um parente, estão aí pessoas que também necessitam receber isso. E a maneira de você manter essa pessoa viva é passar a experiência de vida dela adiante, passar aquilo que ela te deu adiante, porque há vivos por aí que necessitam ser alimentados, que necessitam ser consolados, que necessitam ter uma orientação, um sentido de vida. E você deve isso que recebeu a eles. Conhecimento gera compromisso, como tantas vezes já falamos. Aquilo que eu sei, eu tenho dívida para com a humanidade que não sabe. Uma gota de conhecimento é muito para uma terra quando está muito árida. Portanto, aquilo que eu recebi, eu tenho o dever de colocar no fluxo da vida, para que continue gerando seus resultados. Essa é uma forma de fazer jus ao amigo que tivemos, ao parente que tivemos. Deixar que o benefício da sua vida continue beneficiando outras pessoas que ainda estão aí, os vivos. Mais adiante, no finalzinho dessa página, aquele que morre alegremente seca minhas lágrimas, e quem morre choramingando não as merece. Ou seja, aquele que morre com dignidade, com tranquilidade, se ele está tranquilo, ele não justifica que eu esteja desesperado. Aquele que morre com muita debilidade significa que, bom, é merecedor de piedade, mas talvez não de admiração, porque se não soube morrer, talvez não tenha sabido viver também. Eu suportaria a morte de amigos e filhos com a mesma constância que esperaria da minha, e não lamentaria mais uma do que temeria a outra. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é um ato de muita coragem, que nós deveríamos poder dizer também. Eu lamentaria a morte de amigos como lamentaria a minha, dentro de certa medida, e superaria uma como superaria a outra. Vejam que é muito corajoso dizermos isso, não é? Ou seja, eu sou capaz de superar o medo da minha própria morte, eu sou capaz de superar o medo da perda daqueles que eu amo, e continuar vivendo, e continuar passando para a vida aquilo que eu tenho de melhor. Continuar transmitindo à vida os dons da vida que eu consegui atesourar, que é o dever, como dizem no Oriente, é o Dharma, dar o nosso melhor a cada passo, beneficiar a vida com a nossa presença. Aquele que pensa consigo mesmo, quantas vezes os amigos se separaram, encontrará mais tempo perdido entre os vivos do que com os mortos. E os enlutados mais desesperados são aqueles que menos se importaram com seus amigos quando estavam vivos, pois pensam em resgatar seus créditos, por falta de bondade para com os vivos, por delírios extravagantes com relação aos mortos. Ou seja, aquela pessoa que mais sofre quando perde alguém é aquela pessoa que agrega à dor da perda o sentimento de culpa por não ter valorizado a presença. Uma das coisas que mais nos faz sofrer é o sentimento de culpa. Eu não dei a essa pessoa a atenção que merecia. Ela era uma pessoa tão excepcional e eu não dei a ela o valor que tinha. Eu muitas vezes dispensei a presença dela na minha vida por coisas banais. Esse sentimento de culpa agrega muita dor ao nosso sofrimento. Então a gente continua sofrendo pelos mortos e os vivos estão aí, e muitos deles merecem ser valorizados, merecem ser tratados com a devida atenção enquanto estão aí. E nós devemos fazer isso pelas pessoas enquanto as temos, para que quando a percamos não tenhamos, além do sofrimento pela dor, a culpa por não ter aproveitado a vida daquela pessoa. Mais adiante, nessa mesma página, aquele que se foi não quer que seu amigo esteja atormentado, ou não sabe que ele assim esteja. Se não o sente, é supérfluo. Se o sentisse, seria inaceitável para ele. Ou seja, essa pessoa que se foi, se está consciente, não vai gostar da sua dor. Se está inconsciente, tanto faz a sua dor.
seja, se ele pudesse escolher, ele escolheria que você não sofresse. Guardasse o melhor dessa amizade e continuasse vivendo, carregando esse melhor consigo. Portanto, pense no que essa pessoa gostaria, ao invés de pensar naquilo que você gostaria. Isso é uma forma de também honrá-la, de homenageá-la, fazer a sua vontade. Lembrando que a gente sempre sofre na perda, mais por nós do que por aquela pessoa que se foi. Porque não temos como comprovar que aquela pessoa está em piores condições do que estava. Provavelmente deve estar em até melhores condições. Portanto, não sofremos por ela, sofremos por nós que a perdemos. Se tivermos um pouco mais de aceitação daquilo que a vida nos impõe, se estivermos preparados para o fluxo da vida, onde as coisas vêm e as coisas se vão, não sofreremos tanto. E ao não sofrer tanto, não deixamos de honrar a memória daquela pessoa. Muito pelo contrário, honramos a memória daquela pessoa conservando a alegria, a bondade e as virtudes que ela nos ensinou. E passando adiante. Se a razão não pode prevalecer, a reputação deve. Pois o luto imoderado diminui o caráter de um homem. É uma coisa vergonhosa para um homem sábio fazer do cansaço do pesar o remédio para ele. Ou seja, que vai sofrer até não aguentar mais de cansaço. Né? Com o tempo, a dor mais teimosa nos deixará, se por prudência não a deixarmos primeiro. Ou seja, o tempo vai curar, mas era bom que nós tivéssemos a iniciativa de nos curarmos daquilo que é necessário ser curado num tempo mais curto. E nós podemos fazer isso através de uma reflexão profunda, prudente e moderada. Mas eu sofro por meu amigo ou por mim mesmo? Por que eu deveria me afligir pela perda daquele que é feliz ou não mais existe? Como eu falei para vocês, tem duas possibilidades. Se ele não mais existe, ele não sofre. Se ele está num estado melhor do que estava aqui, ele não sofre. Então eu não sofro realmente por ele, eu sofro por mim. Então, no fundo, essa dor é autopiedade. E a autopiedade exagerada é debilidade. Devemos saber não cair no vitimismo, saber controlar essa nossa piedade por nós mesmos, saber controlar e tomar a vida de frente com dignidade, com força, com sonho, com garra, porque a natureza determinou que ainda temos que viver, ainda temos algo a fazer. Portanto, que continuemos levando o tesouro que nos deu essa amizade, essa presença na nossa vida. Mais adiante, na página 148, o mundo inteiro está em marcha para o mesmo ponto. Por que não choramos por nós, que vamos em seguida, bem como por aqueles que foram primeiros? Por que não lamentamos antecipadamente por aquilo que sabemos que será e possivelmente não pode deixar de ser? Ele não se foi, mas foi enviado antes. Ou seja, a morte paira sobre todos os seres humanos, sobre nós mesmos, sobre todos que nesse momento estão à nossa volta. Por que não choramos então por todos, apenas por aquele que foi em primeiro lugar? Ele não é o único que foi presenteado com a morte. Todos nós seremos. Se você quer chorar pela morte, chore pela morte universal, como fenômeno da natureza, e não apenas pela morte desse ser, porque daqui a pouco ela será sua, daqui a pouco ela será de outro. Ou seja, preze a vida enquanto ela existe, e quando a morte vier, aceite a morte no momento em que ela se fizer necessária. Com dignidade viva, com dignidade morra. Mais adiante, na página 149 ainda, metade do segundo parágrafo, é uma má compreensão da providência refletir apenas sobre o fato de meu amigo ter sido levado embora, sem nenhuma consideração ao benefício de sua existência ter me sido proporcionada uma vez. Vamos, portanto, fazer o melhor de nossos amigos enquanto os temos. Por quanto tempo iremos mantê-los é incerto. Isso tem muito a ver com aquilo que muitas vezes falamos, de fechar o nosso dia quites com céus e terra, prontos para o sono dos justos. O que eu fiz hoje? As melhores coisas da vida eu as aproveitei intensamente. Ou seja, estive em contato com meu amigo e vivi intensamente esse momento. E mostrei a ele a gratidão que eu tenho por tê-lo na minha vida. Ou seja, eu dormi quites com céus e terra. Se amanhã vier uma catástrofe, eu perder esse amigo, eu perder qualquer coisa, eu não tenho culpas. Eu vou ter que passar pela dor dessa perda, mas vou continuar vivendo com a consciência tranquila, porque eu soube viver aquilo que me foi presenteado.
Voltando àquilo que já falamos antes. Isso é uma providência a tomar no presente. Saber viver aquilo que nos é presenteado agora, para que estejamos quites com o futuro, que é inexorável, em algum momento virá. A morte para nós, a morte daqueles que estão à nossa volta. Mais adiante, ainda nessa página, e, no entanto, aquele que perdeu um amigo tem mais motivo de alegria por tê-lo conhecido do que de tristeza por ter sido levado embora. Poderia essa pessoa ter ido embora e você não ter tido a chance de conhecê-la? Você teve a chance de tê-lo na sua vida. Isso foi um privilégio. Deve um homem enterrar sua amizade junto com seu amigo? Somos ingratos pelo que já passou, na esperança do que está por vir. Como se o que está por vir também não se tornará passado rapidamente. Ou seja, o que está aqui agora se tornará passado rapidamente, portanto, aproveite-o. E agradeça permanentemente pelas coisas boas que houve na sua vida, sabendo que elas um dia passarão. Mas elas te presentearam com a sua presença. Não queira retê-las, porque não é um mundo onde nada possa ser retido, senão a nossa própria virtude e a nossa própria sabedoria. Essa é a única que pode ser retida. E é com isso que a gente deve ter o nosso maior esforço. Reter a nossa sabedoria e as nossas virtudes. O resto todo passará. E aquele que passou pela nossa vida, aumentando a nossa sabedoria e as nossas virtudes, será sempre uma lembrança de um privilégio que a vida nos deu. Continuando. Na última página, um longo curso de adversidades tem o lado bom de que, embora incomode um corpo por um longo tempo, acaba nos endurecendo, como um soldado inexperiente se encolhe a cada ferimento e teme mais o cirurgião do que o inimigo. Assim como um veterano vê seu próprio corpo cortado e mutilado com tão pouca preocupação como se fosse o de outro. Ou seja, nós devemos perceber que a nossa alma amadurece, fica mais preparada para a vida, a cada dor que vem, e saber valorizar isso. Um novato é frágil diante de qualquer adversidade. Nós somos pessoas que vamos ficando maduras, consistentes, preparados para aquilo que a vida trouxer, com uma certa postura inexorável, uma postura de pé diante da tempestade, uma postura que não pode ser abalada com facilidade. Isso tem valor, isso é virtude. E as dores nos proporcionaram essa virtude, da firmeza diante da vida, seja lá o que for que se nos apresente. Há que valorizar isso que as dores nos deram. Somos firmes, somos cada vez mais sólidos, cada vez mais preparados para aquilo que é próprio da vida e próprio da morte. Com a mesma resolução, devemos suportar o choque e a cura de todos os infortúnios. Nunca estaremos melhores por nossa experiência se ainda não aprendemos a ser infelizes. É interessante isso. Nunca estaremos melhores por nossa experiência se ainda não aprendemos a ser infelizes. Ou seja, passamos pela infelicidade, aprendemos a suportá-la, aprendemos a transmutá-la, aprendemos a superá-la. Somos homens preparados para a vida. Homens que a vida não vai derrubar com qualquer coisa. Cada vez mais dignos, cada vez mais sólidos. Existe uma passagem de um livro que já comentei com vocês, sobre a felicidade de um pensador que morreu alguns anos atrás, Roger Scruton. E esse livro, não sobre a felicidade, sobre a beleza. Ele diz o seguinte, que nós podemos nos colocar totalmente perplexos diante da grandeza de certas coisas da natureza, como, por exemplo, uma tempestade, um mar revolto, os cumes de uma alta montanha. Isso pode nos colocar, a princípio, amedrontados pela sua grandeza. Mas, num segundo momento, nós podemos recuperar a nossa dignidade diante de todas essas coisas. Porque você pode chegar a esse oceano revolto, essa tempestade violenta, essa escarpa dos Alpes e dizer, olha, você pode me matar, mas não pode me corromper. Portanto, eu sou digno diante de você, como você é diante de mim. Há coisas que eu não posso tirar de você, que você não pode tirar de mim. Você pode me tirar a vida, mas não pode me tirar a dignidade. E essa é a grandeza do ser humano. Quando ele é capaz de dizer isso diante da vida, significa que o controle, as rédeas da vida estão na sua mão. Ele já não é mais um joguete nas mãos da vida, mas a vida é conduzida e controlada por ele, que é o objetivo do homem sábio.
É exatamente isso que ele faz. Ele tem as rédeas da vida nas suas mãos. Bem, eu espero que vocês façam uma boa reflexão a respeito desse capítulo que se refere a uma experiência que todos nós vivemos ou viveremos em algum momento, uma das mais doloridas da vida. Que estejamos preparados para ela na medida do que podemos nos preparar, sabendo o que deve ser feito, sabendo o que é natural, o que deve ser buscado nessa ocasião. E é isso, gente. Uma boa reflexão para vocês e até a semana que vem. Um grande abraço.